O que aconteceu com a Operação Americana? A Operação dos Estados Unidos no Irã, que supostamente seria... Bem, eles estavam falando sobre duas outras províncias no Irã, Khuzistão e Kermanshah. Depois vimos que a operação ocorreu, na verdade, na parte sul de outra província, Isfahan. Vimos a destruição de aviões, junto com caças, helicópteros Black Hawk, Little Bird e vários outros equipamentos militares destruídos no local. Mas a operação, da forma como Donald Trump a descreveu ontem, foi bem sucedida. Qual é a sua opinião? O que você acha do que aconteceu no Irã? Bem, vários pontos do lado de Moscou, se quiser, que fica um pouco mais distante, mas ainda é muito importante. Acho que é importante que nosso público não fique hipnotizado pelo jargão militar, pelas listas de nomes ou codinomes de aviões dos Estados Unidos, muito menos pelos codinomes que foram usados, como Dude 44 Alpha e Dude 44 Beta, aqueles que o general Kane mencionou na coletiva de imprensa de ontem. O que aconteceu em Isfahan deve ser entendido politicamente, nos Estados Unidos, como um problema muito, muito sério para o presidente Trump. E se você enxergar o que está acontecendo como evidência de seu problema político, então volte à coletiva de imprensa dele e veja o que ele disse que estava fazendo no sábado à noite e no domingo. O que se obtém é uma percepção muito interessante, eu acho, sobre o medo de Trump, o que estava acontecendo politicamente para ele. E pode ter sido a primeira vez em sua presidência, seja no primeiro mandato ou agora, que ele achou que essa seria uma operação vitoriosa. Vale lembrar que o calendário mostra que ele não teve nenhuma reunião oficial no sábado ou no domingo. Ele ficou em Washington, não foi a Miami. Eu fiz uma análise no Dances with Bears, então as pessoas podem ver onde ele estava quando tweetava e onde não há registro de sua localização. Acho que agora podemos dizer que ele estava na sala de situação, observando tudo com muito cuidado. Ele revela que estava assistindo a grande parte da, entre aspas, ação no sábado à noite e no domingo. O que ele deve ter entendido foram as perdas catastróficas dos dois aviões de transporte C-130 e a destruição de pelo menos 2, talvez 3, talvez mais, helicópteros, sem mencionar a perda de outra aeronave, o A-10, acredito eu, que estava atuando em apoio. Então imagine, para o nosso público, imagine que você está na sala de situação e acredita ser o comandante em chefe da maior máquina militar da história do mundo. Essas são as palavras dele. E de repente você vê a possibilidade do que vinha sendo uma operação em duas frentes. Esse é o significado dos documentos da Major Amanda Ryder, o fato de ela ter permitido que fossem deixados para trás. Não apenas sua identidade e seu visto israelense, já voltaremos a isso em um minuto, mas também um pacote de documentos operacionais. Dá para ver no vídeo. Há mapas, ordens, códigos, lá está. São detalhes operacionais ultra-secretos, nomes, destinos, ordens, toda a história sobre o que era aquela operação. De alguma forma, a Major Ryder os deixou para trás. Agora, na edição mais recente de Dances with Bears, para quem quiser, ela tem um cartão American Express Platinum. Isso é interessante. American Express card. That's interesting. I hadn't spotted that before. Not your regular Eu não tinha notado isso antes. Não é um cartão American Express comum, mas um Platinum. Certo, como Major, você ganha cerca de $110 mil por ano. O que precisamos ver aqui é o que as evidências que ela deixou revelam sobre a natureza da operação. Depois voltamos para a sala de situação e nos colocamos à mesa, onde Trump está entendendo duas coisas. Primeiro, há uma operação para atacar as instalações nucleares em Isfahan e arredores. Capturar material nuclear, matar todos ao redor e depois destruir o interior de quaisquer depósitos ou bunkers que encontrarem. Essa operação, se foi planejada e está nesses documentos, naquele pacote que você acabou de ver, fracassou completamente.
Em segundo lugar, eles estão tentando resgatar o outro membro da tripulação, aquele que Trump passa muito tempo descrevendo como alguém com poder. Ele arrastou a perna ferida, escalando penhascos até uma caverna na encosta de uma montanha, e assim por diante. E assim por diante. Trump está relatando o que via na TV. Ele achava que estava em um grande programa de aventura e fala sobre isso dessa forma. O problema é que, de repente, com as evidências de Ryder, estamos diante da possibilidade que surgiu para todos na sala, especialmente para Trump, de que eles estão enfrentando uma falha catastrófica no resgate de reféns, do tamanho da Jimmy Carter. 2 aviões, grandes transportes e vários helicópteros destruídos. Isso é ainda mais do que Carter perdeu em maio de 1980. Agora, Trump se lembra, e todos na política dos Estados Unidos se lembram, que Carter e Brzezinski achavam que estavam garantindo para si uma enorme vantagem política naquele ano eleitoral. De maio a novembro, se eles tivessem conseguido realizar uma operação militar de resgate dos reféns da Embaixada dos Estados Unidos, mas em vez disso, fracassaram de forma desastrosa. A missão, você pode procurar, pessoal, na Wikipédia. Não vou entediar ninguém recontando, mas o risco político para Trump era enorme. Ele não conseguiria lidar com a possibilidade de outro episódio como aquele, especialmente quando se olha para as pesquisas. Você olha para as pesquisas agora sobre Trump e vê um aumento constante na desaprovação. Está subindo assim. Mais desaprovação, aprovação caindo, mas lentamente, com cerca de 16% a 20% de indecisos. Se tivesse ocorrido um desastre desse tipo, teria sido prejudicial. De repente, todos os indecisos passariam para o lado da desaprovação e, em vez de ser 54%, seria 70% ou mais. Então, Trump foi chamada, desculpe interromper você, John, foi chamada de Operação Garra de Águia. Isso mesmo. Nomes de operações com pássaros incríveis. Fúria Épica, Garra de Águia. Eles nunca chamam uma operação de Operação Pardal, mas aí está. Foi isso que aconteceu. Mas a política, e é nisso que estou enfatizando, volta do risco militar para a política. Lembre-se de outra coisa que Trump admitiu durante a coletiva de imprensa. Perguntaram a ele, alguém se opôs às suas operações contra o Irã? E ele admitiu que sim, houve oposição militar. Ele diz, Trump diz na coletiva que houve objeções militares, pessoas nas Forças Armadas se opondo à missão de resgate. O que ele realmente quer dizer é que houve objeções militares ao ataque, à missão, à operação para apreender o material nuclear. Essa foi uma operação que os militares consideraram arriscada demais, potencialmente perigosa demais, com grandes chances de levar a um desastre semelhante ao de Carter. E levou, exceto que, por sorte de Trump, eles conseguiram resgatar o segundo tripulante. Então, o que temos na coletiva de imprensa é uma demonstração que Trump dá inadvertidamente ao oferecer seus agradecimentos e responder às perguntas da imprensa. Um sinal claro de uma divisão significativa na Casa Branca e do medo de Trump de uma grande catástrofe. Deixe-me colocar de outra forma, resumir rapidamente e voltar às suas perguntas. Quando Trump tem medo, quando ele passa por um episódio de medo de perder, ele se torna ainda mais violento do que era antes. E foi exatamente isso que aconteceu depois de domingo. Primeiro, ele comemora a captura, 2 tweets, ou a recuperação do tripulante. Depois, fica ainda mais duro, mais agressivo, usando palavrões novamente contra o Irã, falando em bombardeá-los de volta à Idade da Pedra, no plural. Aí está, esse é o palavrão. Você encontrará mais palavrões de Trump, novos, na coletiva de imprensa, se procurar bem. Então, politicamente, o que temos aqui é algo que eu gostaria de chamar de facção judaica, que é a favor da escalada, e a facção cristã, que é contra. Quem são eles? Trump agradece a Witkoff e Kushner. Por que eles estão envolvidos em uma operação militar? Why are they involved in a military operation? Why were they in the room? Trump wants them in the room. Por que eles estavam na sala? Trump quer que eles estejam na sala. Ele depende deles.
Ele depende de Hegseth e Kane, os dois tipos militares, Kane, o chefe do Estado-Maior Conjunto, para receber ordens. Mas já sabemos que o chefe do Estado-Maior do Exército foi forçado a renunciar. Sabemos por Trump que há oposição militar ao seu aventureirismo. Eles não querem perder pessoas. Eles não querem uma catástrofe militar. Trump não os ouve, ele ouve a si mesmo. Vitkov, Kushner e Netanyahu, eles querem aniquilar. Eles querem genocídio contra o Irã. Eles queriam, se necessário, armas nucleares táticas. If necessary, tactical nuclear weapons. Trump thinks, and the military in the United States. Trump acha, e as Forças Armadas dos Estados Unidos são contra isso por vários motivos válidos, que pode realizar operações brilhantes sem recorrer a armas nucleares. Então, ele convenceu os israelenses a se juntarem a ele nessa operação em Isfahan. Documentos da Reuters mostram que ela recebeu ordens para ir a Israel em 20 de março. É quando começa a validade do visto dela. Ela deve permanecer lá até 20 de junho de 2026, 3 meses. O planejamento da viagem começou pelo menos um mês antes. Portanto, agora sabemos, em retrospecto, a partir dessa pequena quantidade de evidências, e o lado iraniano tem muito mais, que Trump e Netanyahu estavam planejando essa operação antes de a guerra começar, em 28 de fevereiro. Before the war started on February the 28th. It's quite a lot of things that one can... Há muito o que aprender com o resultado catastrófico daqueles 2 aviões de asa fixa e dos 3 helicópteros que pegaram fogo no solo. Politicamente, na minha opinião, o que nosso público precisa fazer é se colocar na sala e entender que quando você é o presidente dos Estados Unidos, está enfrentando não apenas uma derrota no campo, mas uma humilhação, uma perda política na escala da de Carter. E o que isso significará para Trump é algo pessoal. Se ele perder o controle do Congresso em novembro, enfrentará a probabilidade de uma coalizão para impedi-lo. Ele sabe que o impeachment levará à acusação contra ele, sua família, seus filhos, todo o grupo. Então ele sabe como é isso. Ele acabou de sair dessa situação depois de muitos anos, certo? Portanto, as apostas são pessoais para Trump. No sábado à noite, no domingo, pessoais. Por isso ele se projeta, e ele mesmo diz isso. Dá para ver pelas palavras na coletiva de imprensa que ele está projetando o próprio destino no filme que está assistindo dessas operações. Então acho que o que precisamos fazer é esperar, aprender mais e entender que a aparente perda de autocontrole de Trump, a perda de controle da raiva, sua escalada crescente de ameaças, tudo isso está relacionado ao medo dele, no sábado à noite, no domingo, e a sua determinação de esmagar completamente a fonte desse medo no Irã. Agora, hoje, às 20 horas desta noite. Today, 8 p.m. tonight. Aqui está o que Lindsey Graham disse sobre esta noite, às 8 horas, John. A esta hora, amanhã à noite, teremos um de 2 cenários. Ou uma capitulação do desejo deles de espalhar terror pelo mundo por meio da diplomacia, ou um ataque militar massivo que destrua a capacidade desse regime de travar guerra novamente. Essa é a compreensão de Lindsey Graham. Mas o que acabamos de saber pelo presidente iraniano, que tweetou há poucos momentos, é que mais de 14 milhões de orgulhosos iranianos declararam estar prontos para sacrificar suas vidas em defesa do Irã. E ele é um deles. Ele registrou o próprio nome. Para muitas pessoas que falam sobre a guerra no Irã, trata-se de tudo neste momento. É sobre o futuro, a história, o que o Irã é hoje, o que o Irã representa hoje. É sobre tudo. É por isso que Afeganistão está recuando. And Lindsey Graham's just made it clear that E Lindsey Graham acabou de deixar claro que é capitulação ou destruição. Ele chamou a capitulação de solução diplomática, mas o que ele quer dizer é capitulação. E a pista na coletiva de imprensa, o indício psicológico, psicopatológico que Trump menciona, é que eles humilharam os iranianos com sua missão de resgate. Isso está completamente invertido. Na verdade, ele tem medo de ser humilhado.
E sem fazer muita psicanálise de Trump, sua sobrinha, Mary Trump, escreveu um livro inteiro sobre isso. Mal consigo ler. Mas está lá para entendermos que o homem está psicologicamente muito perigoso neste momento e precisamos levar isso muito a sério. Então, o lado iraniano, como você acabou de descrever, tanto o povo quanto o governo, precisa entender que capitulação ou destruição significam a mesma coisa. Capitulation or destruction amounts to the same thing. Sim, John, quanto à situação atual, sabemos que Donald Trump está de alguma forma coordenando. Na minha opinião, ele está se colocando em uma armadilha ao enviar esse tipo de ultimato aos iranianos. Isso não vai ajudá-lo, se ele realmente quiser resolver o problema. Foi isso que aprendemos do lado iraniano ontem. Eles responderam a Donald Trump e a sua administração em uma carta por meio do governo do Paquistão. E eles falaram sobre tudo. Acho que esse é o principal objetivo do Irã. Não importa se Donald Trump decidir atacar o Irã ou continuar essa guerra. O Irã está preparado, pelo que aprendi e pelo que vimos até agora. Mas, se Donald Trump estiver falando sério, ele precisa refletir seriamente sobre os pontos que o Irã enviou aos Estados Unidos por meio do governo do Paquistão. Bem, podemos analisar isso. A resposta envolveu 10 pontos. Conversamos na semana passada e na anterior. Vamos chamar isso de evolução da posição iraniana, desde os 5 pontos de Mojtaba Khamenei até a declaração do embaixador Jalali em Moscou, que equivale a 4 pontos. E agora voltamos a 10 pontos, porque os americanos lançaram 15 pontos sobre eles. Basicamente, uso a palavra evolução. A posição iraniana tem sido muito consistente, não mudou. Mas os 10 pontos têm alguns, digamos, ângulos interessantes que um lado norte-americano racional poderia considerar. US side might consider the most interesting. Let's just remember. A coisa mais interessante, só para lembrar a todos, é que a declaração de Mojtaba Khamenei e do embaixador Jalali na Rússia envolvia reparações, remoção das bases dos Estados Unidos e uma solução permanente para que não fosse apenas um cessar-fogo, ou seja, para que o Irã não ficasse exposto a outro ciclo de planejamento israelo-americano para atacar novamente. Também incluía a preservação do controle sobre o Estreito de Hormuz, o fim das sanções, nenhuma limitação na capacidade de mísseis e a disposição de aceitar o enriquecimento nuclear em níveis civis, não militares. Esses eram os principais pontos anteriormente. A nova resposta de 10 pontos que veio de Islamabad acrescenta algumas questões interessantes. No início, um fim permanente da guerra, o levantamento das sanções e o fim do conflito regional, no qual o Irã vincula os conflitos em Gaza e no Líbano a esta negociação. Garantias contra ataques futuros. Já abordamos isso, e você também. Reparações para a reconstrução, um protocolo para o Estreito de Hormuz e uma proposta de taxa de trânsito. As complicações aqui eu calculei em um tweet esta manhã. Se o Irã estabelecer um sistema de pedágio, que é a proposta, há cerca de 120 passagens de embarcações por dia. Vou apenas apresentar a aritmética para que as pessoas entendam o dinheiro envolvido, porque é assim que as reparações poderiam ser pagas. Há aproximadamente 120 passagens médias de embarcações por dia, metade delas de petróleo e gás, e a outra metade de navios de carga a granel e contêineres, o comércio de caixas. Which is bulker and container ships, box trade. 50,000 a year, roughly, a 2 million toll per 50 mil por ano, mais ou menos. Um pedágio de 2 milhões de dólares por navio soma cerca de 100 bilhões. Agora, suponha que o Irã se dê um passe livre, suspenda as sanções e ofereça a estados amigos e mais pobres descontos significativos para suas próprias cargas. Digamos, basicamente, um desconto de 50 bilhões de dólares. Depois, você tira mais 50%, porque o Irã promete compartilhar o pedágio do Estreito com Omã e acaba com aproximadamente 25 bilhões para o Irã, que no plano de 10 pontos está comprometido com a restauração e reparo dos danos de guerra. Nada mais. Então, aí está uma proposta. Tem aritmética, tem números, pessoas inteligentes e razoáveis poderiam negociá-la.
Quando perguntaram a Trump sobre isso ontem, sabe o que ele disse? Ele não disse nada. Ao vencedor, os despojos. Eu fico com os pedágios, ele disse. Por que eles deveriam ficar com eles? I'll take the tolls, he said. Why should they have them? Now, the man's mentality is absolutely Agora, a mentalidade do homem está completamente dominada por Kushner, Witkoff e o outro membro judeu de seu círculo, Stephen Miller. Violence makes victory. A violência gera vitória, gera despojos, gera o que é nosso. Essa é a linha deles. Você não vê nenhum sinal do chamado assessor de segurança nacional, Marco Rubio, nem na sala de situação, nem na coletiva de imprensa. Ele sumiu. Você só vê os dois militares que dizem sim para tudo. E temos a oposição. A oposição baseada em pesquisas. Esse é o Fabrício na Casa Branca. Em questões legais, em questões de crimes de guerra, em questões de imunidade futura e em questões de risco militar. Simplesmente não se vê do lado dos Estados Unidos nenhuma preparação para negociações diplomáticas. Não há ninguém lá. Realmente não há. Witkoff e Kushner não são negociadores diplomáticos. Eles não vão negociar de forma alguma. Então o que resta? Resposta. So, what's left? Answer. Iran is having its effect by the O Irã está exercendo sua influência por meio de sua capacidade de retaliar com mais violência do que os Estados Unidos esperam e de causar mais danos do que os Estados Unidos e seus aliados, incluindo Israel, podem tolerar. Os Estados Unidos podem tolerar parte disso. Israel não pode. O Kuwait não pode. O Bahrein não pode. A Arábia Saudita e assim por diante. Portanto, é apenas respondendo, olho por olho, com violência simétrica e assimétrica, que o Irã pode convencer o não negociador em Trump e sua facção de que o risco, aquele sobre o qual a facção cristã, o Pentágono e os generais o estão alertando, não vale a pena correr. Isso responde à pergunta. Pelo que posso ver, não há negociação. Há uma troca de documentos. E até que Trump esgote seu medo e possa ser convencido de que venceu, veremos uma escalada contínua. Não vejo alternativa a isso, por mais razoável que o sistema de pedágio do Estreito de Hormuz possa vir a ser. The Hormuz Strait toll system might turn out to be.